Dia 47, capítulos 34, 35 e 36 do livro de Números. Capítulo 34, as fronteiras de Canaã. Disse mais o Senhor a Moisés: dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que lhes será sorteada como herança terá estas fronteiras. O lado sul começará no deserto de Zin, junto à fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começará na extremidade do Mar Salgado. Passará pelo sul da subida de Acrabim, prosseguirá até Zin e irá para o sul de Cades Barneia. Depois passará por Azar-Adar e irá até Asmon, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no mar. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Grande. Será essa a fronteira do oeste. Esta será a fronteira norte. Façam uma linha desde o Mar Grande até o Monte Or, e do Monte Or até Lebo-Hamate. O limite da fronteira será Zedade, prosseguirá até Zifron e terminará em Azar-Enã. Será essa a fronteira norte de vocês. Esta será a fronteira oriental. Façam uma linha de Azar-Enã até Sefã. A fronteira descerá de Sefã até Ribla, no lado oriental de Aim. Prosseguirá ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no Mar Salgado. Será essa a terra de vocês, com as suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas: distribuam a terra por sorteio como herança. O Senhor ordenou que seja dada às 9 tribos e meia, porque as famílias da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam a herança delas. Estas 2 tribos e meia receberam sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun. Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Estes são os seus nomes: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buque, filho de Jogli, o líder da tribo de Dan; Raniel, filho de Éfode, o líder da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Sifitã, o líder da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, o líder da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Azã, o líder da tribo de Isacar; Aiude, filho de Selome, o líder da tribo de Azer; Pedael, filho de Amiúde, o líder da tribo de Naftali. Foram esses os nomes a quem o Senhor ordenou que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Capítulo 35, as cidades dos levitas. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que da herança que possuem, deem cidade para os levitas morarem, e deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros, a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para a pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas das que tem poucas. As cidades de refúgio. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para o julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou, se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou, se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado.
O vingador da vítima matará o assassino, quando o encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando o encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se, sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês e para suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Capítulo 36. A lei da herança das mulheres. O caso das filhas de Zelofeade. Os chefes de família do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: Quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora, suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à da tribo com a qual se unirem pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. É isso que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram dos seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Maalá, Tirza, Rogla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Breve comentário sobre os capítulos. Hoje nós lemos os capítulos 34, 35 e 36 do livro de Números. E o que eu queria salientar é no capítulo 34, que o Senhor ele dá fronteiras. É tão interessante que o Senhor ele coloca limites para o povo. Olha, a tribo de Gade vai ser daqui até aqui, a tribo de Ruben vai ser daqui até aqui, a tribo de Judá daqui até aqui. E o Senhor dá para mim e para você também limites, sabe? A gente tem essa ideia equivocada, né? De que, nossa, o céu é o limite, você pode fazer tudo, nossa, tudo te é lícito. Mas, quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente entende que os limites são para o nosso bem, sabe? É igual a gente fala com criança, né? Que a criança, às vezes, ela tá pedindo um limite, ela tá pedindo que alguém coloque ela para dormir, por exemplo, porque ela não tá mais aguentando, ela precisa ser tolhida, né? Nesse sentido do sono. E eu fiquei pensando e falando com o Senhor: Senhor, me ajuda a ver os limites que eu tenho ultrapassado. Quais limites eu tenho ultrapassado, sabe? Às vezes é um limite de horário.
Por exemplo, hoje uma dificuldade nossa é limite com rede social, é limite com a internet. Você tem conseguido se limitar? Às vezes é o limite da alimentação. Você está aí com a dificuldade de parar de comer, se come muito. A questão do equilíbrio é um negócio que pega demais. Que o Senhor nos ajude a ter equilíbrio, a colocar de fato fronteiras, limites para as nossas atividades, para as nossas ações, né? Porque tudo, a vida, é questão de equilíbrio, tudo. Até se você for tomar água, mas eu tomar água demais, pode passar mal, pode dar um problema, né? Tudo. Eu preciso de limite, que o Senhor abra seus olhos, abra os meus, para ver aonde você está passando o limite. O que está demais, sabe? Nada que seja demais funciona. Tudo tem que ser na medida, equilibrado. Agora olha que interessante, no capítulo 35, fala sobre as cidades dos levitas. Moisés, ele separa o território para todas as tribos, menos para a tribo de Levi. E depois de separar o território para todas as tribos, eles falam para as tribos tirarem delas, entre elas, e dar para a tribo de Levi. Não seria muito mais simples se Moisés já separasse o território da tribo de Levi como só mais uma? Olha, dei para a tribo de Judá, para a tribo de Gade e para a tribo de Levi aqui. Mas não, mais uma vez o Senhor está ali para nos ensinar. Primeiro que ele ensinou aos levitas que a dependência era do Senhor, porque seriam as outras tribos que iam dar o território para eles, né? E outra coisa que o Senhor ensina também às próprias tribos. Poxa, eu recebi ali 10 pedaços de terra, e agora, dos meus 10 pedaços de terra, eu tenho que dar 1 pedaço, 2 pedaços lá para os levitas. Olha como é interessante essa didática divina de ensinar os levitas a receber, mas já depender de Deus, e ensinar as outras tribos a dar, a ser generoso, a dar ao outro o melhor. O trabalho do Senhor nas nossas vidas é constante e é criativo. O Senhor, ele é criativo na forma de nos ensinar, de moldar, né? É legal nossa vida aqui nessa terra, porque a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo lapidado. Aí você acha que você está perfeito. Aí passa um tempo, você percebe que você não estava nada perfeito. Que foi bom você ter sido lapidado mais um pouquinho. Essa lapidação do Senhor para conosco é fantástica. Agora, no próprio capítulo 35, olha que bonito, é o versículo 34, que o Senhor fala assim: não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Uau! Que coisa maravilhosa! O Senhor habita, o Senhor habitava entre os israelitas. Isso torna a lógica muito mais pessoal, sabe? Quando você lê esse capítulo e percebe que Deus habitava entre os israelitas, você percebe um Deus mais próximo, um relacionamento mais profundo, né? E era isso muito que incomodava os fariseus quando Jesus falava, porque Jesus falava: olha, é o meu Pai, eu conheço, eu converso, eu sei quem é. E o Senhor chama a mim e a você para esse relacionamento mais afetuoso, sabe? Não é um relacionamento desrespeitoso, porque eu conheço, eu faço de qualquer jeito. Negativo. Mas você pode sim ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Por quê? Porque Ele habita dentro de você, Ele habita dentro de mim. E isso é aquela coisa, é um super benefício e uma grandíssima responsabilidade. Agora, no capítulo 36, para finalizar o livro de Números, né, a gente vê a lei da herança das mulheres, o caso das filhas lá de Zelofeade, que a gente já leu anteriormente, que eu acho bonitinho. É o versículo 5, que fala assim: então, instruído pelo Senhor, Moisés deu estas ordens aos israelitas. É legal que Moisés, ele já estava nessa caminhada há um bom tempo, né? Ele já tinha ali ficado 40 anos com aquele povo no deserto. Ele bem sabia o que podia fazer e o que não podia fazer. Ele sabia o que ia agradar ao Senhor e o que não agradava. Mas nesse caso, a gente lê nos capítulos anteriores, que ele vai e ele pega e ele pede instrução ao Senhor do que fazer. No caso das filhas de Zelofeade. Se você não lembra, Zelofeade é aquele moço que teve 5 filhas. E as terras, na hora de ser divididas, não era dividido para as mulheres, eram divididos só para os homens. E essas mulheres não queriam deixar morrer o nome do pai. Então elas pedem para Moisés o direito de ter esse terreno. E é isso que o Senhor instrui a Moisés a orientar o povo. Pois bem, mesmo depois dessa longa caminhada no deserto, Moisés, ele ainda pratica essa humildade, sabe? De se
se colocar diante do Senhor, de perguntar ao Senhor como proceder. Às vezes falta isso na gente, humildade, sabe? Porque a gente passa muito tempo, estou muito tempo na igreja, então eu já sei de cor, eu já sei o que esperam de mim, eu já sei o que Deus espera de mim, eu já sei. Mas a gente ganha muito mais se a gente buscar a instrução do Senhor. Nas coisas mínimas, o Senhor ele tem uma instrução específica para o seu caso, da sua casa, do seu trabalho. E às vezes a sua instrução é diferente da minha. Essa é uma instrução específica para mim, para o meu caso, para minha demanda. Que a gente tenha esse coração disposto a buscar a resposta do Senhor, não vir com a resposta pronta, sabe? Senhor Deus, te louvamos pela sua bondade, pelos ensinamentos da sua palavra que são tão grandes e são tão ricos. Pai, nos ajuda a colocar limite. Oh Deus, nos ajuda porque de nós mesmos nós não conseguimos, Pai. Nos ajuda a colocar limite nos nossos desejos, nos nossos olhos. Nos ajuda, Pai. Ajuda, Pai. Me ajuda a colocar limite na minha hora de dormir. Ajuda o teu povo a colocar limite na questão da internet, na questão da alimentação, às vezes em vício. Senhor, nos ajuda a colocar limite, nos ajuda, Pai, a sermos pessoas regradas e equilibradas em tudo. Nos ajuda a viver em paz. Nos ajuda a nos purificarmos também, porque sabemos que o Senhor habita entre nós, assim como o Senhor habitava ali entre os israelitas. O véu do templo foi rasgado e hoje o teu Espírito habita em nós. Então, purifica a nossa vida, nos lava com o teu sangue, limpa-nos, Pai, limpa a nossa mente, o nosso coração, nos ajuda a ter um comportamento agradável, um comportamento que te honre, que te glorifique, em nome de Jesus. E que tenhamos também ouvidos sensíveis às tuas instruções. Nós não queremos ser, Deus, aquele tipo de cristão velho que acha que já sabe de tudo, que não tem mais nada para aprender, não, Pai. Assim como Moisés buscou instrução, queremos nós também buscar a instrução do Senhor, saber qual a dinâmica do que o Senhor deseja para cada um de nós. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém! Se você chegou até aqui, dá aquele joinha que abençoa nesse vídeo. Coloca aqui nos comentários um ícone para eu saber que você ficou até o final. E a gente se vê amanhã com a graça de Deus. Tchau!